Na nossa cultura, o chá revelação costuma trazer balões azuis ou cor-de-rosa, como se o destino já estivesse escrito antes mesmo do nascimento. Menino ou menina, como se a vida coubesse apenas nesses moldes estreitos. Mas e quando alguém se descobre fora dessa caixa? Quando entende que sua verdade não está no que revelaram no chá de bebê, mas naquilo que sente no coração. Esta é a hora da loba. Eu sou a Rafaela Lobo, uma mulher na idade da loba, e o nosso tema de hoje é a identidade trans. Um episódio feito não apenas para mulheres trans, mas também para mulheres cis, porque compreender essa experiência é um passo fundamental para todas nós. A hora da loba. Hoje estaremos recebendo aqui Leonora. Leonora Rosa é uma mulher trans, negra, 35 anos, empreendedora e cristã evangélica. Sua fé é baseada na força e na determinação. Leonora está sempre em busca de lutar por seus sonhos e pelos direitos de todos. E vamos receber também aqui a Lara Caetano Maciel, 33 anos, uma mulher trans que é redutora de danos, com formação em técnica de farmácia e administração. Mora no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalha como técnica de projetos na Células MG. É também militante do SUS. Sejam muito bem-vindas, é ótimo recebê-las aqui. Obrigada. Gente, antes de começar a entrevista e as perguntas, eu quero dizer para vocês que este episódio não é destinado apenas às mulheres trans, ou seja, aquelas que foram designadas no sexo masculino ao nascer, mas que se identificam e vivenciam o gênero feminino. Ela é também um espaço para mulheres cisgênero, que são aquelas que receberam ao nascer a atribuição de sexo feminino e se identificam nesse gênero. Eu espero que esse episódio faça com que todas nós, mulheres, possamos refletir. E é por isso que algumas perguntas que eu fizer hoje, elas podem parecer um tanto quanto duras, mas eu farei se vocês se sentirem confortáveis. Quero saber se eu posso seguir nessa linha. Você pode, com certeza. Então vamos lá. Eu sempre ouvi um comentário, então eu quero começar uma pergunta com essa colocação. Muitas vezes eu escutei de mulheres cisgênero o seguinte: você não tem útero, então como você pode ser mulher? É uma frase dura, mas eu acho que ela é comum no imaginário social. Eu quero saber como vocês respondem a esse tipo de questionamento e o que é ser mulher para vocês. Por favor, podemos começar com você, Leonora? Sim, claro. Olha, a princípio queria te agradecer pelo espaço, porque você vem de encontro com todo esse movimento que a gente vem fazendo de inclusão. Então, você trazer a gente aqui nessa entrevista, eh, e dando esse lugar de fala, um espaço onde é destinado só para mulheres, trazer nós 2 aqui é muito importante pra gente, tá bom? Desde já, obrigada. Sim. E respondendo a sua pergunta, eu acho que seria muito, eu vou tentar encontrar uma palavra, seria muito singular. Resumir uma mulher ao útero. É muito singular, porque tem mulheres que não têm útero, porque uma doença tiveram que tirar. Tem mulheres que não querem ter o útero e elas retiram também o útero. Então seria muito singular resumir a mulher nisso, apenas um órgão. Né. Eu acho que ser mulher é toda uma vivência, é toda uma experiência, então ser mulher está muito além do físico, ser mulher está muito além disso, ser mulher está na essência, a essência feminina. Então acho que é singular, essa palavra já me atingiu muito, né, eh, e o útero está muito nessa geração de hoje. Porque eu tenho 35 anos, quando eu era criança eu ouvia que eu não tinha cabelo grande, depois eu ouvia que eu não tinha peito. E o excesso e a vontade de agredir e diminuir é muito grande. Então, a gente está na era do útero, e já se pode fazer a transfusão de útero. Então vamos ver qual vai ser o próximo ataque.
É, não é fácil, não é? Não. Não é fácil. Agora conta um pouco pra gente da sua experiência e como você reage, o que que você pode dizer pra gente, o que é ser mulher? Por que você é uma mulher? Então, vou compartilhar das palavras da Leonora, né, assim, em agradecimento, da gente poder ter voz. E trazendo para isso, eu acho que se a gente for resumir a um órgão, que não seja o útero, né, que seja o coração e a mente. Porque assim, se eu for me re me re me ai, me embolei. Se eu for me resumir a um útero, o que vai vou sair de lá, né, não tem o que fazer. O útero não nos faz mulher. A gente se faz mulher pelas nossas lutas, é o enfrentamento ao machismo que está todo dia escancarado, nos lugares onde a gente ocupa de trabalho, que às vezes é sempre o menor lugar para gente, diferença de preço de salário, a gente tem que sempre receber menos e com capacidades assim maiores, é dar conta de casa, de marido, de filho, de pais, de família, trabalho. Então a gente dá tanta conta de tanta coisa. Imagina se fosse só o útero para resolver isso. É muito importante, né, que a mulher cisgênero entenda que as lutas são as lutas das mulheres, né, que as lutas que a mulher cis tem, vocês mulheres trans têm. Da Exato. casa, do de trabalhar em casa, trabalhar fora, as cobranças, né, a família, ela tá ali, né. Sim. A gente vai então agora chamar a nossa psicóloga Camila Fardim, que está aqui com a gente todas as semanas debatendo esses assuntos inerentes à mulher. Numa sociedade machista e patriarcal como a nossa, as mulheres são alvo de uma série de julgamentos. Muitos desses julgamentos se transformam em violências. Nós temos violências relacionadas ao etarismo, ao nosso corpo, violências relacionadas ao mundo do trabalho. Agora, você já se perguntou se uma mulher trans sofre dessas mesmas questões? A mulher trans é aquela mulher que fez uma transição de gênero, do masculino para o feminino, diferentemente da mulher cis, que se reconhece naquele corpo feminino com o qual ela foi designada. No entanto, a maior violência que as mulheres trans sofrem é justamente das mulheres cis, porque as mulheres não veem as mulheres trans como participantes do nosso grupo de mulheres. As mulheres trans também têm questões relacionadas a ter ou não ter filhos. Elas também sofrem em relação às suas carreiras profissionais, muitas vezes não são aceitas. E além disso, elas têm ainda uma questão importante relacionada à violência de gênero às mulheres trans. É extremamente comum no nosso país que mulheres trans não consigam ter uma adultez saudável porque são vítimas de muita violência antes disso. Esse é um tema que a gente precisa debater para que todas nós possamos nos entender como mulheres. Gente, agora que a gente ouviu um pouquinho da Camila, ela estava falando sobre essa questão, né, da mulher trans, às vezes, sofrer ainda mais com preconceito, se a gente pensar na mulher cis, ou seja, tem as mesmas temáticas, vou ter filho, não vou ter filho, mas muitas vezes o preconceito ainda é maior. O que que vocês podem falar? Vocês concordam com essa afirmação? Vocês acham que esse preconceito é maior ainda para a mulher trans que para a mulher cis? Com certeza, eu acho que a mulheridade em si, todas elas sofrem, seja ela uma mulher negra, seja ela uma mulher trans, uma mulher cisgênera branca, uma hora ou outra isso vai bater na porta de cada uma delas. Como ela mesmo traz a questão do trabalho, quais são as nossas chances de trabalho dentro do mercado de trabalho quando a gente se chega lá num corpo feminino que eles vejam frágil, quando a gente mostra que a gente quer lugares de poder, ser coordenadora, ser gerente, não só mais subalterna, de ficar só na cozinha ou só na limpeza, porque isso a gente já faz dentro de casa e com excelência, que a gente também escolhe estar nesse lugar. Então, quando a gente vai para esse lugar, todas nós sofremos. E ainda assim fica pior para nós enquanto mulheres trans, porque às vezes em seleção de emprego é uma mulher cisgênera que nos barra, não olha a nossa capacidade de trabalho e nos tira desse lugar, simplesmente resumindo que não é o que a empresa procura.
Então eu acho que é bem nessa perspectiva. Você concorda, Leonora? Como que você vê essa questão? Você acha que os desafios são os mesmos para a mulher cis e para a mulher trans, ou para a mulher trans ainda é mais difícil? Não, pra mulher trans, sem sombra de dúvidas, é bem mais difícil, né. Aí falando assim, nesse contexto, a impressão que dá que a gente está competindo, né, quem sofre mais. E não é isso, a gente quer que essas mulheres cisgêneros entendam que nós todas estamos no mesmo barco, nós todas sofremos abuso, nós todas temos tarefas demais para ser feito, e tem uma cobrança excessiva tanto em cima da mulher trans, como da mulher cisgênero. E a mulher trans, ela só é cobrada mais enfaticamente pela questão dela ser trans. Então, se uma mulher trans não está de salto alto, ela é cobrada. "Nossa, mas você não é uma mulher trans, por que que você não está de salto alto?". Então isso cria na gente uma necessidade excessiva de estar sempre melhor, de estar sempre ser mais mulher, como se, mais uma vez, ser mulher é isso. Isso causa um sofrimento na gente, isso causa na gente uma "nunca vou cansar, nunca vou alcançar", então por isso que vem toda essa disforia. Se a mulher cis cozinha, a mulher trans quer cozinhar 2 vezes melhor. Se a mulher cis se arruma assim, a mulher trans quer se arrumar 2 vezes mais assim. Se a mulher cis, ela tem os seios um tamanho X padrão, os seios da mulher trans tem que ser 3 vezes maior que aquilo, para ela poder ser inserida, vamos dizer assim, né. Então, a mulher trans ela é muito cobrada, ela realmente tem as piores vagas de emprego, sim, e o sofrimento é nosso, é de todas nós mulheres, né. Eu acho que não se dá para competir quem sofre mais e quem sofre menos. O que dá para a gente discutir é que vamos nos ajudar, como eu posso ajudar uma mulher cis e ela pode me ajudar como mulher trans, para tentar diminuir esse impacto aí, né. Afinal, somos todas mulheres, Afinal somos todas somos mulheres. todas mulheres e sofremos socialmente, porque as mulheres sofrem Sim, com socialmente, né. certeza. A sua fala me faz pensar muito numa sensação, assim, de rejeição, muitas vezes. Por quê? Porque, poxa, eu preciso estar melhor que a outra para eu ser aceita, né. Eh, como que foi essa questão da infância para vocês? Essa questão da disforia, né, de sentir que você estava num corpo que não era o seu, e até assim, como que foi para ter essa coragem de falar: "Eu vou fazer uma transição", porque exige uma coragem muito grande, né, numa sociedade como a nossa. Conta um pouco pra gente, Leona. Eu acho que mais do que coragem, é dor. Às vezes dói tanto, mas dói tanto, incomoda tanto, que às vezes até mesmo sem coragem você vai. Não pela coragem, pela dor. Porque tá doendo, tá incomodando, né, aí você vai sem saber. Por isso que muitas de nós cai na rua, cai na sarjeta, tem que vender o próprio corpo para conseguir se estabelecer, até conseguir um cargo, um trabalho, algo do tipo. Mas na minha infância, eu lembro que desde pequenininha, a minha mãe era de uma igreja, né, Assembleia de Deus, e eu frequentava com ela. Ali na igreja mesmo, o pastor pregando algumas coisas, eu já sentia que eu estava indo para o caminho errado. Né, eu já sentia pelas pregações: "Nossa, tem alguma coisa errada". E a primeira rejeição é o religioso, porque o religioso, de uma forma, assim, cheia de caminhos, ele começa a colocar isso dentro de você, né, com palavras, com pregação e com a Bíblia, né, de colocar isso dentro de você, que você não é aceita, porque a sua atração vem de infância. Você começa a perceber: "Gente, os meus coleguinhas falam disso, eu não falo disso, mas eu penso disso". Aí começa, aí a primeira rejeição é religiosa, aí depois você vai para a escola, aí também tem a rejeição na escola, porque você como, tá num corpo que não te pertence, você começa
a não querer usar o banheiro, a não querer usar o banheiro na hora do recreio. Então isso é muito doloroso, aí você quer usar o banheiro num outro momento, que não tem muita gente usando. E já aconteceu comigo de eu ter que fazer xixi na roupa, porque eu não queria usar o banheiro no momento do recreio, porque o banheiro masculino estava cheio. E eu não podia usar o banheiro dos professores. Então aí tem essa rejeição, por isso que a evasão de mulheres trans na educação é altíssima, por causa dessa questão. E depois disso, a menina vai para a rua. Ela vai para a rua e buscar ser acolhida em algum lugar. Infelizmente hoje o que está aí de braços abertos é os caminhos que a gente não quer mesmo, mas é o que tem. Né, que é droga, são esses caminhos, mazelas mesmo. Então, o sofrimento ele vem daí, é no núcleo familiar. Não é, realmente não é fácil. Não é fácil, né. Eu imagino que a sensação de rejeição, essa até citei isso, né, que a sua fala me fazia pensar numa rejeição, às vezes, da outra mulher, mas é uma rejeição ampla, social, né. Você já se rejeita, porque você não está no corpo que é seu, e sofre a rejeição de todo o sistema, né. Fala um pouco pra gente disso, como foi a sua infância, como foi essa sensação de disforia e como você conseguiu se encontrar? Até para que outras mulheres trans também, né, Uhum. possam. Eu acho que o pior é a autoaceitação, a gente com a gente mesma, sabe. Eu venho de uma família, de uma mulher solo, analfabeta, do interior, sem criação com família, tendo família, e aí como que eu falava com ela que eu me via diferente do que a sociedade colocava pra mim. Então quando a Leonora fala da evasão de escola, é um crime que a educação faz com os nossos corpos, ela nos expulsa desse lugar. Então quando a gente enfrenta esse lugar, a gente sofre. Então a gente estuda eu sofria 2 violência, dentro da escola, né, pelos colegas e professores, e automaticamente eu sofria dentro de casa, porque minha mãe me forçava a estudar, porque foi uma coisa que ela não tinha, e ela queria que eu tivesse, nem que seja o ensino médio. Então, assim, eu tenho a memória, né, de quando eu formei ensino médio, ela chorava como se eu tivesse feito uma faculdade, ganhado o prêmio Nobel e, assim, para mim era nada, para mim era um alívio de eu ter saído daquele espaço, para ela era tudo. Então, assim, a minha aceitação foi muito complexa, então como eu me identificar na época, quando a sociedade falava que ser travesti era ser marginal, era roubar, se prostituir na esquina e sem poder sair durante o dia e sem perspectiva de trabalho, que também não era o local que eu também me via nesse lugar, então eu não podia ser travesti, à época. À época era ainda o termo era usado GLS, então eu tinha que ser gay, lésbica ou simpatizante, então não tinha ainda, uma imagem, uma pessoa que eu poderia me apresentar a questão de ser uma mulher trans. Então quando eu conheço esse local, que eu me reconheço uma mulher, para minha mãe foi muito mais tranquilo eu falar com ela, nossa vivência trocou também, mudou. Nem todas têm essa, né, condições de ter, eh, esse "privilégio", entre aspas, de ter a família do lado, que é o primeiro apoio que a gente procura dentro de casa. Muitas são colocadas para fora, então tem que viver a vida de situação de rua, se prostituir, ser abusada por cafetinas, porque além de pagar a casa, tem que pagar a rua e ainda sofrer ainda com o cliente, sofrer com ainda em briga com outras mulheres para disputar o ponto, ter o dinheiro, porque estão lutando por sobrevivência. Então é o prato de comida do outro dia que não tem garantido, é dormir no outro dia numa casa com mais 4, 5, 10 mulheres trans dentro de um quarto, então você tem que dividir isso tudo, e às vezes ainda sem perspectiva de estar lá, porque se você não pagar uma diária, você é colocada para fora com suas coisas, às vezes nem com suas coisas. Então eu romper com isso, primeiro comigo, depois com família, é a aceitação da comunidade, que também não é muito fácil, porque todo mundo te vê nascendo, então ainda querem ainda fazer algumas piadinhas, mas dentro da minha comunidade foi mais tranquilo, pelo menos na parte onde eu moro, todo mundo já me conhecia, mas que não deixou de ser fácil igual. E aí vem a ruptura com a questão do nome, que também não é negado, é negado pra gente. Então, à época eu passei por um processo de no no fórum, eu processei o estado à época, porque era assim que fazia, então eu virei ré para me ter direito a ter o meu nome que eu tenho hoje. Hoje está muito mais fácil, né, a gente caminhou, tem, né,
algumas liminares da STF e tudo mais que aceita você fazer a retificação de nome, mas antigamente era tudo muito violento. Até mesmo eu sentar no banco de ré para falar sobre quem eu queria ser. E isso era um processo de 2 anos, era doloso, né, você entrava com o processo na defensoria, esperava 2 anos, você só retificava nome, quando o juiz achava que cabia isso, porque muitas também foram negadas, isso vai criando na gente uma armadura, porque aí você troca nome, mas aí você vai para uma entrevista de trabalho capacitada, com o currículo bom, e ainda tem mais uma violência que às vezes é não ter esse local. Né. Então assim, acho que essa euforia a gente vai trazendo sempre, mas muito mais leve depois da nossa própria aceitação. Quantos anos você tinha quando fez a transição? Eu esperei fazer 18 anos, para mim não ser violenta com a minha mãe, dela falar que ia me aturar em casa só por eu ser filha dela. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei com ela que eu não me reconhecia como eu era e que eu era uma mulher trans. E aí eu falei com ela que ela poderia ficar à vontade se ela não me quisesse de ficar mais na casa dela. Nossa, Então eu esperei ter pesado isso, 18 você anos, ter o receio da rejeição da própria sim, mãe, né. e também porque se eu não tivesse 18 anos eu não responderia por mim. Então eu não queria sair de casa de menor para cair na rua e ainda ter que depender de uma assinatura da minha mãe, para qualquer coisa. Então com 18 anos eu já trabalhava, né, que era uma coisa que ela cobrava, então se ela me colocasse para fora eu tinha condições de alugar uma casa, porque eu já tinha 18 anos, eu podia usar nome, né, ser mais independente. E aí entra a contradição, né, do que a gente vai esperando ser colocada para fora. Então o acolhimento dela foi diferente, quando ela fala que tá tudo bem, eu também me perco ali. Eu levanto e saio para dar uma volta, esparecer, chorar horrores, né, Ou porque seja, o choque foi ser aceita. também, Olha, que coisa. porque a gente via tanto, a não aceitação, que quando vem o contrário, a gente se espanta também. E a partir desse momento, foi uma construção, como trabalhar na cabeça de uma mãe não analfabeta. Esses termos novos, né, ser uma mulher trans, que era o que a sociedade impunha, que não existia outra questão, outro gênero, que não ia mudar, era fantasia, era loucura, era doença, porque eu escolhi, como se a gente pudesse escolher viver sofrendo. Então quando a gente fala que a gente transicionou, né, que a gente se reconhece quanto uma mulher, não é que a gente tirou isso de uma caixinha e falou: "Não, hoje eu quero sofrer para ser uma mulher", não é bem desse lugar, é porque de fato a gente se vê e se reconhece. Então começa essa euforia na infância, que você começa a pegar na família, né, um pano de mesa, faz uma saia, aí você vê muita imagem da Carmen Miranda antigamente, né, com aquela saia de lado, aqueles coisas na cabeça, então assim, é uma toalha na cabeça e um pano na cintura, e você consegue se reconhecer e se aceitar de frente ao espelho. Então, por muito tempo, eu particularmente, não queria me olhar no espelho, porque eu não me via naquela figura que estava sendo, transparecida ali no espelho. Então, assim, eu acho que para mim ser mulher hoje, o que me faz ser mulher, é eu me olhar no espelho e me reconhecer como tal. Os desafios que tem, isso tem para todas, umas mais, outras menos. E aí, como a gente já falou antes, não é no lugar de competir e ser melhor ou ser mais sofrida, porque a gente não tá falando só de dores, dores todas têm, a gente tem que sair desse lugar de ficar só falando da dor, a gente tem que falar de como a gente vai caminhar juntas. Sim. Então assim, a mulher cis, né, quando sofre o estrupo, sofre as coisas dentro de casa com o marido machista que põe ela para trabalhar, sofre no emprego, a gente também tá propícia a receber as mesmas coisas. E como que a gente vai dar a mão e caminhar junta? É mais ou Isso, menos isso. perfeito, é caminhar junto. E você tinha quantos anos, Leonora? A minha É, transição na transição. Quantos é anos é você porque tinha? a transição tem vários pilares, né, tem a transição hormonal, tem a transição relacionada ao nome, que você faz a mudança de nome, aí depois tem a transição física, que é onde a menina, se ela tem o desejo de fazer cirurgias, ela acaba fazendo. Eu demorei um pouquinho na questão de a mudança do nome, né, até por uma questão de aceitação minha mesmo, porque não me incomodava aquele nome. Mas na verdade, não é que não me incomodava, eu não deixava que aquilo me atingisse, né. Às vezes as pessoas me tratavam no masculino
E eu não me importava, às vezes as pessoas chegavam no meu comércio, me chamavam no masculino, e eu não me importava, mas isso aí foi uma defesa que eu coloquei em mim, mas no meu íntimo me incomodava sim, me agredia, aquele primeiro uma agressão, até o ponto que eu decidi: "Não, eu preciso mudar de nome". Tá me incomodando. E isso que eu vou falar com você agora, acredito eu que todas as mulheres trans que desejam ou desejavam trocar de nome passou por isso. Em filas públicas, principalmente posto de saúde, em algum evento que vai precisar acreditar seu nome, igual aqui em Belo Horizonte, quando eu cheguei aqui tem 8 anos, tem lanchonetes, Burger King, Burger King será seu nome. E eles chamam pelo nome, então aquilo ali pra mim era sempre um momento de alerta e tensão, tipo: "Meu Deus, vai chamar meu nome morto". E eu ficava ali, assim, apreensiva, e na hora que eu percebi que era o meu pedido, muitas vezes antes deles gritarem, eu já estava lá na frente com o meu papel pra, tipo, não passar por aquilo. Mas é muita tensão, isso e todas passam por isso. E ouvi você comentando que a sua mudança, você teve que entrar num processo, então acredito que através desse movimento que ela fez, de entrar, de eliminar, de ser ré, facilitou para mim, que é exatamente isso, umas lutam, umas dão sangue para que outras não passem por isso, né, e isso é importante, eu reconheço, já agradeço, porque eu não precisei passar por tudo isso. Eu lembro que eu trabalhava muito, deve ter uns 2 anos isso, eu contratei uma despachante, ela só foi fazendo os papéis para mim, eu fui assinando, e com 3 vezes meu documento chegou. Só que nesses 3 meses, me permite falar, a minha família ainda assim não aceitava. A minha família sempre batia na tecla de me tratar no gênero masculino, e aquilo me incomodava, me entristecia. Eu já morando aqui em Belo Horizonte, eu viajava para lá, eu sempre voltava cheia de cicatrizes, cheia de marcas, cheia de feridas na alma, porque aquilo machuca, gente, machuca. Porque ao mesmo tempo que a pessoa fala que te ama, que gosta de você, que você faz parte da família, mas não respeita, é uma questão simples. De me tratar pelo meu gênero, gênero que eu me identifico. Isso é simples. Para quem vai tratar o outro, mas para o outro, no caso eu, é muito sério. E eu entrava em muitos embates com a minha família. E um dia eu falei com a minha terapeuta, que eu não abandono. Falei: "Shirley, não vou mais ter esse embate. Eu acho que eu já cheguei no meu limite. Eu agora vou tratar judicialmente". Eu lembro que eu procurei uma equipe de advogados e eu mandei intimação para toda a minha família, uma intimação na casa de cada um. Intimei todo mundo, me apresentando novamente, porque também ninguém é obrigado a adivinhar que a Leonor agora tem um outro nome. Então, olha só para você ver o nível, eu ainda me coloquei como a vilã, que eu troquei de nome, eu ainda me coloquei nesse cenário de vilã, eu assumi isso. Não, eu preciso informar para eles que a Leonora está aqui, que a Leonora agora tem uma lei que protege ela, que ela faz questão de ser tratada no gênero feminino. Isso para ela representa respeito, representa afeto, acolhimento. Então, fizeram uma intimação, mandaram o endereço de cada um, e desde então já deve ter uns 2, 3 anos, não converso mais com essas pessoas que receberam a intimação. Né, a minha mãe eu converso muito pouco e um irmão mais novo, mas ainda assim eles preferem usar pronomes neutros, né, e que soa mal. Às vezes quando a minha mãe fala "minha filha" comigo, soa, grita, porque não é natural, não é algo que fala nos ouvidos de uma forma suave. Então eu não quero que a pessoa seja obrigada a me respeitar. Por obrigação não, assim, na força do ódio não, não gostaria disso. Então por isso eu decidi me afastar, mas eu estou aqui, de braços abertos, para acolher qualquer um deles, não tenho problema nenhum com isso, mas desde que me respeite. Se não quiserem me respeitar, só faça o que eu faço com você. Se eu te respeito, é só me tratar igual. Eu acho que eu não vou errar dessa forma. São decisões muito difíceis pelas quais vocês têm que passar. E vocês falaram muito do direito, nós vamos chamar agora a nossa advogada,
para falar um pouquinho para a gente sobre isso também, Uhum. sobre esse tema também. Vamos ver a Juliana? Nós sabemos que apesar de muitos esforços, o Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans no mundo. Vamos fazer uma correção aqui. Pessoas não, mulheres trans, porque esse tipo de violência tem destinatário certo. Veja que só recentemente o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Lei Maria da Penha também é aplicável à proteção da mulher trans. Nós sabemos que essa legislação não protege o homem quando vítima de violência doméstica. Por quê? Porque se trata de situação excepcionalíssima. É claro que a gente não pode desconsiderar a importante presença nos parlamentos de mulheres trans, mas as mudanças na legislação ainda têm sido tímidas. E a maioria dos direitos têm sido implementados, reconhecidos pelo Poder Judiciário. Bom, vamos agradecer Juliana Frederico por mais uma vez entrar com uma questão tão importante, que é a questão jurídica, e a gente vê quanto caminho ainda tem para traçar. Eu queria deixar claro que aqui na Hora da Loba é muito comum vocês que já acompanham saberem que a gente, de forma geral, tem mulheres aqui acima dos 40. É muito comum a gente receber aqui mulheres acima dos 40. E nós estamos aqui com 2 mulheres com menos de 40 anos. E ao mesmo tempo, pegando um gancho com o que a Ju falou, é muito assustador pensar que a média de vida de uma mulher trans hoje é de 35 anos, ou seja, é até difícil você encontrar uma mulher trans com mais de 40 anos. Vocês estão ali na sociedade o tempo todo encarando inclusive o medo, né, o tempo todo. E como que a legislação ainda tem para onde caminhar? Eu queria, assim, de uma forma resumida, né, que nosso tempo já está chegando ao fim, mas escutar de vocês o que que vocês pensam para o futuro, pensando nessa questão de que vocês já são mulheres com mais de 30, o que que vocês querem para o futuro, entendendo que essa sociedade muitas vezes as coloca em risco. O que que você pensa no futuro, Leonor? É é muito É muito complexo responder essa pergunta, sabendo que os nossos corpos, a estatística é 35 anos, né, então, o que que você pensa para o futuro? Por mais que a gente está caminhando para grandes mudanças sociais aí, muitos embates também, porque não está sendo nada fácil, soa um pouquinho como prepotência, né, eu acho que eu sonho em envelhecer, eu sonho em ser vó. Eu tenho um desejo de ser vó, muito esse desejo meu de ser vó, ele é mais latente do que ser mãe, né, e é muito legal isso. E muitas vezes o meu nicho, as pessoas com quem eu convivo, geralmente são mais mulheres cisgênero, porque eu sou dona de um estúdio de beleza. E quando eu falo que a nossa estatística é 35 anos, muitas fica assim: "Ah, Léo, não é bem assim, não é assim que funciona, onde você tirou isso?". E às vezes até eu mesma fico: "Gente, será? Será?". E mês passado eu participei de uma reunião online, que nessa reunião tinha muitas meninas trans, e tinha lá uma mulher trans, eu acho que o nome dela é Jéssica. Ela foi uma das primeiras mulheres trans a realizar cirurgia aqui em Minas, e ela tá com 60 anos. Tipo assim, muito nova. E ela falou que ela é uma da pioneira, então, é pioneira. Disse: "Gente, não", eu achei, não, deve ser mentira dela, deve ter alguém mais velha que ela, né, e não existe. Não existe mulheres trans, né, acima dos 60 anos, e se tiver, é muito pouco.
é pouco, acho que não enche muito. Então, assim, para as pessoas, as mulheres cisgênero, abrir mais os olhos, sabe, sair da bolha, entender esse campo, eh, até mesmo para aceitação, porque somos muitas e podemos agregar, né, para elas entenderem que realmente não existe. É muito comum você ver mulheres aí cisgênero morrer com 90 anos, morrer com 113 anos. Agora uma mulher trans, eu desconheço alguma que chegou aos 80. O que que você espera para o futuro? Ai, eu espero envelhecer, e envelhecer com qualidade, né, como todas nós mulheres deveremos envelhecer. Eu acho que quando a gente fala dessa perspectiva de 35 anos, isso é uma perspectiva. Muitas morrem antes. É a realidade de muitas, e não são só assassinadas, são brutalmente assassinadas. Não é 10 facadas, são 80, eh, 100 tiros, né, então assim, é esquartejamento. Então eu sonho em ver mais mulheres trans envelhecer, envelhecer bem. Então assim, que a política também, né, nos coloca nesse lugar do envelhecimento, política pública do idoso, que é um lugar que a gente também não tem esse acesso. Das poucas que eu conheço, né, que ultrapassou os 50 anos, não pensa no outro dia, porque não foi dado o direito de pensar que iria envelhecer. Então elas se perdem sem saber o que elas vão fazer no outro dia. Então elas vivem só o hoje. Eu começo a minha geração, quando eu falo da minha, né, da década de 90 para cá, a gente tá começando a pensar como vai ser envelhecer. Porque a gente quer envelhecer e envelhecer bem. Ter o direito de envelhecer. E ter o direito. Bom, nós sempre terminamos com um caldeirãozinho de vó, já que você falou, ser vó, o que é o caldeirão da bruxa, porque muitas de nós fomos queimadas, mas que tem aqui algumas frases que vocês vão poder escolher. E eu falo que nunca é por acaso. Por favor, tire uma, você pode ler e depois ler para o pessoal, e você também. Qual que é a sua, Lara? Eu sou feita de retalhos de todas as histórias que eu vi. Adélia Prado. Eu acho que é isso. Nós mulheres, e dentro da diversidade das mulheridades, nós somos feitas de retalhos. Muito sábia, Adélia. E você? Olha, aqui no meu veio 2. E, nossa, a primeira aqui é de uma mulher que eu amo e admiro muito, que é a Michelle Obama, né. Nunca se esqueça, você é suficiente, exatamente como é. E a outra é: as mulheres precisam aprender que ninguém dá poder a elas, elas simplesmente o tomam. Rosane Barra. Bom, 2 mulheres fortes também aí, né? Sim. A Muito. mulher toma o poder e você é suficiente exatamente como você é. Você é suficiente como você é. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Que coisa importante, né? Que momento importante, Sim. inclusive para mim, para que eu possa aprender e para todas nós que estamos assistindo, vocês, mulheres cis ou trans, somos mulheres, não é? Eu quero desejar um futuro imenso para vocês e que nós, e aí eu falando como mulher cis agora, que nós sejamos pontes e nunca barreiras para que isso aconteça. Que vocês possam viver plenamente, porque ser mulher é um ato de coragem. E vocês, mulheres trans, são a própria coragem. Muito obrigada. Participe você também. Conta pra gente sobre qual assunto você quer escutar. Entre no nosso Instagram, Hora da Loba, e fala pra gente o que toca você, porque aqui a sua voz é a alma desse programa. E você pode assistir este e os outros episódios no YouTube e também escutá-lo nos principais tocadores de podcast. A Hora da Loba foi aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura no edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo, e gravada nos estúdios cedidos pela Scriptus Comunicação. Durante todas as entrevistas, apenas mulheres estiveram presentes dentro dos estúdios.